E aí, pessoal, beleza? Quem fala é o Caneda, essa é a Clara. Oi, oi. Oi, oi. Não é oi, oi? Esse é um vídeo experimental. A Clara é fã de Vinland Saga, eu também. A gente conversa de vez em quando por mensagens. E aí a gente teve essa ideia, porra, por que não a gente fazer uma review em conjunto, né? Trazer pro VideoQuest. E Vinland Saga, 8º volume, puta volume foda pra cacete, puta que pariu. Essa porra mudou tudo, cacete, caralho. Calma, Caneda. Então a gente explodiu a nossa cabeça quando a gente leu o 8º volume. E a gente já estava planejando fazer esse vídeo, então a gente falou, cara, vamos fazer esse vídeo logo, falar do 8º volume, dar uma, sabe, falar dessa obra foda pra caralho, feita do Makoto Yukimura. Então eu espero que vocês gostem desse formato, porque já tem outro vídeo planejado nesse formato, surpresa. Calma, Clara, que você tá louca pra falar qual mangá que é. Acho que já falou no Manga Quest, né? Ah, não, acho mas... que eu dei spoiler. Vamos deixar o suspense, ver se o pessoal tem uma boa memória. Bom, Vinland Saga volume 8, que está nesse mês nas bancas. Clara, o que você, em uma palavra, diz desse volume? Eu acho que se eu for falar só uma palavra, não vai ser pra todas as idades, então não é muito bom falar não. Esse volume tá... Mas... eu acho que se teve uma coisa sensacional nesse volume é que ele dá vontade de você ler ele 1000 vezes, porque foi sensacional, e de ler tudo o que aconteceu antes 1000 vezes. Exatamente. Então, pra você que já leu os mangás, fique com a gente. Se você não leu, olha, vai ter muito spoiler, a gente vai falar de muita coisa. Então, corra, leia os mangás. Tem até o capítulo... dos 50 ao 55, né? Esse aqui? É isso aí, até o 55, e aí você assiste esse vídeo. Então vamos começar. Vinland Saga 8 tem a porra da morte do Askeland. Cara, o mangá foi construído em cima da vingança do Thorfinn com o Askeland. Então a morte do Askeland mudou todo o rumo da história. Então isso é a coisa que surpreendeu a gente de uma maneira incrível. A morte do Askeland ela é muito representativa porque, além de ser a base de todas as ações do Thorfinn, né? Uhum. Tudo dele. Ele é o ponto de referência do Thorfinn. E com a morte do Askeland, o rapaz ele perde isso. E no último capítulo, o 56, na verdade 55 é a conclusão do negócio, né? No 56 a gente tem um extrazinho do novo rumo de Vinland Saga, que a gente tem muita pouca noção até agora, porque só tem um capítulo. É o Thorfinn pós-morte do Askeland. Teve essa mudança drástica no Thorfinn, que é claramente aprendida no último capítulo. Eu não lembro se no 3 já aparece o Príncipe Nut. Já, é o último capítulo. Já no final, né? Uhum. No 3 começa... No 4, além de mostrar encaminhar a história para um lado mais político, que eu acho muito mais interessante do que só mostrar eles lutando, sei lá, guerreando por, sei lá, dinheiro. Deu o plot twist do Askeland de ser gaulês. Eu achei muito bom isso, meu Deus, eu queria morrer quando eu li o último capítulo do 4. Aí quando eu vi Vinland Saga dando importância pra isso, primeiro mostrou a Dinamarca como a grande conquistadora que ela foi, né? Porque as pessoas falam dos países nórdicos como os países nórdicos são tão pacíficos, são socialistas. Meus queridos, não. No passado era um pega pra capar gigante, né? E bota Gales em questão também. Eu nunca vi isso, eu nunca vi nenhuma obra dando importância pra Gales assim. Eu fiquei muito emocionada. Teve a mudança no conjunto político da história, porque a gente tinha no início, né, nos volumes 6 e 7 principalmente, a gente viu o Príncipe Nut, que era alguém frágil, era o segundo na sucessão, que não era predileção do pai, assim, o pai, a gente vê, na verdade, que o pai queria matar o filho, porque dentro, na verdade, o rei Svein, né, o rei da Dinamarca, ele conquista a Inglaterra. E o que a gente vê é um momento de muita... turbulência ali entre o reino e a próxima a ser a sucessão do reino seria o Nut, mas ele não era preparado, então o rei preferia... Não, é o irmão dele, ele é o segundo. Então qual que é a vantagem de matar o Nut? É porque dentro os dinamarqueses, eles tinham... Entre os que eram leais ao rei, né? Tinha duas facções, na verdade. Ah, tá, entendi, verdade. Então, tipo, os nobres tinham os que apoiavam o
o irmão mais do Nut, velho, né? não sei o nome dele, e o que apoiava o Nut. Eu não sei por quê, porque essa gente não é muito falada mesmo. Tipo, a gente só sabe que eles existem e que o panorama do político dinamarquês é esse. No momento a gente só sabe que é isso. O rei Svein, ele tá meio decadente. Tipo, conseguiu conquistar a Britânia, mas ainda tá decadente. E ele tava doente, ele não tava no seu juízo perfeito, então, no juízo perfeito, no seu estado perfeito. Então ele sabia que, querendo ou não, uma hora ou outra, um filho teria que tomar partido, então nada melhor como unificar todo o poder político em cima do filho que ele mais gostava, que ele tinha mais predisposição para a guerra, que era o filho mais velho. E aí ele manda o filho para uma missão imbecil e próprio para ser morto, né? E aí cai nas mãos do Askeland, né? Do volume 4 em diante, né? Entra nesse arco do Nut, né? Se dá pra chamar assim. A gente vê um príncipe frágil, que não tem nada a ver com toda a situação que a gente vê em Vinland Saga no início. É de muita guerra, muita violência mesmo, tipo, toda uma construção da expectativa para aquele rapaz de que ele não vai ser um bom rei. E no volume 6, esse rapaz que foi a vida inteira rejeitado pelo pai, foi colocado de lado porque ele era o segundo príncipe, porque ele era mais delicado, porque ele não tinha propensão à guerra, ele perde o mentor dele, né? O Exatamente. Ragnar, né? Que era um cara que sabia dessa situação do Nut e ele, de alguma forma, tentava amenizar o máximo possível, né? É uma coisa até que a Clara comentou em off aqui. Ele dava uma outra realidade pro Nut, pra ele viver essa nova realidade, né? Um discurso muito interessante que tem em Vinland Saga é que dentro daquele contexto nórdico, o príncipe Nut, ele é cristão. Então, enquanto ele tá junto da turma do Askeladd, né, do bando do Askeladd, ele sofre muito com coisas como, por exemplo, cercou uma vila e matou todo mundo, sabe? Ele sofre muito com isso. E quando o Ragnar, que é o mentor dele, morre, ele não só tem esse sofrimento óbvio, que ele perdeu a única pessoa que ele amava de fato na vida, como ele aprende com o padre que seguia eles, né, que acompanhava eles, que na realidade aquele amor que ele e o Ragnar tinham, ele não era o amor cristão que ele deveria pôr em prática. Que o amor deles era um amor de distinção. E naquele momento de sofrimento, o Nut, ele aprende que ele não pode fazer distinção. A missão dele é aceitar o seu futuro como rei, né? Aceitar que o melhor que ele pode fazer para o mundo é se tornar rei e ser bom para as pessoas, e cuidar das pessoas. E, de alguma maneira, manter a paz. Que o reino dos céus está muito distante. Então, ele tem que fazer um reino na terra. Eu lembro dele falar até um negócio bem expressivo nisso. Ele cita bem, quase essas palavras, mas é bem isso a ideia que ele faz. E aí ele muda praticamente de personalidade. Ele vira um cara mais decisivo, ele vira um cara com aquele olhar que o pai do Thorfinn tinha, que é um olhar de uma pessoa que eu não consigo... Que não quer guerrear, mas tem ciência da guerra. E ela não é algo que se extingue. Eu gosto muito da capa do volume 7, pena que eu não tô com ela agora. Mostra aí, Caneda. Tá que aqui, ela é muito boa. Que se você reparar bem, o príncipe Nut, ele tá sentado numa cadeira de nobre, ele tá com todas aquelas roupas pomposas, ele tá numa pose de tipo, você me vê, tipo, está me reconhecendo aqui sozinho, porque no volume 4, quando ele acaba pela primeira vez, ele tá com o Ragnar do lado dele. Sim. Agora ele tá sozinho. E a cara dele não é uma cara feliz. Ele não tá tipo, você é o rei, cara, maneirão. Não, ele tá tipo, extremamente autoconsciente do quão ruim as coisas são, e aquilo pra ele é uma missão. É o dever dele fazer um mundo melhor na Terra já. E eu acho muito interessante como o autor, ele constrói muito bem esse personagem. Você realmente tem nenhuma expectativa pra ele no início, e de repente você vê uma pessoa que, meu Deus do céu, no volume 8, então. No volume 8, então, que ele dá a conclusão dessa real capacidade que o Askeladd teve, né? Uma coisa engraçada que o Askeladd ele fala lá no volume 4 e 5 é que ele decidiu quem ele vai seguir, porque ele é um cara que ele reconhece, o Askeladd, ele reconhece até onde ele pode ir, e a prova disso é já no segundo volume, ele virar pro pai do Thorfinn e falar, você não quer ser o líder do meu bando? Quer dizer, é ele já, lógico que o mangá na página seguinte, era uma piada tal, mas
é uma coisa de ele reconhece que às vezes ele não pode chegar a tal ponto porque não, ele é o rei, ele pode ser o rei, eu posso manipulá-lo para ficar no poder e eu estar ali do lado no comando também. Então ele sabe a posição dele, então ele sabe usar disso para se dar bem. Ele sempre foi um cara que se aproveitou de N estratégias, de N fatos para ficar vivo. Ele é um sobrevivente, né? Mas ele tinha ciência de que ele poderia morrer a qualquer hora. Tanto é que uma conversa muito legal que ele teve com o Thorfinn, acho que no volume 5 teve, em que ele vira e fala, pô, você tá vendo que o reino aqui tá todo desgastado, tá todo... Aquelas ruínas era de uma civilização com alta capacidade, olha como é que eles estão, eles não estão mais aqui, então tudo tem o seu tempo, todos têm o seu momento de glória, e o nosso tá acabando, é o próprio personagem nos preparando pro fim dele, né? Em vários momentos ele vira por Thorfinn e fala, eu tô ficando velho, e aí, a sua vingança vai até quando? Até eu ficar velho e não conseguir me defender? Né? Então, cresça, cresça, né? Supera isso. É realmente só isso que você quer da sua vida? Eu acho que ele é muito... Não exatamente implicante, mas ele provoca as pessoas. Exato, ele é provocador. Eu acho que não só porque... Questão de prazer, sabe? Tipo, a personalidade dele assim mesmo. Mas acho que ele vê nisso uma maneira de manipular um pouco a situação. Com a provocação dele, ele sempre consegue um resultado. O único resultado que a gente não viu foi no Thorfinn. Então, a gente só vai ver o reflexo disso tudo no novo momento de Vinland Saga, né? Que vai ser o próximo volume, a gente vai entender mais. Uma coisa que eu acho interessante em Vinland Saga é que os 3 personagens, eu vou dizer principais, porque foram os mais trabalhados até agora, sim, que seria o Thorfinn, o Askeladd e o Nut, a gente vê um problema de ponto de referência. O do Thorfinn, no momento que ele perde o pai dele, primeiramente o Thorfinn ele é um rapazinho de temperamento muito inquieto, né? Desde pequeno tinha essa motivação contra a guerra, e o pai dele falava, você não tem sentido você querer uma espada se você não tem um inimigo. E o Thorfinn ele não entendia, porque ele tinha toda essa pulsão pela guerra, né? Até o momento que ele perde o pai dele, então assim, ele perde o ponto de referência dele e o ponto de referência dele vira o Askeladd, porque virou o foco do ódio dele. Virou o inimigo dele. E aí ele achou o motivo de guerrear, né? No momento que ele perde, ele também ganha, porque ele consegue uma razão pra ele ser aquilo que ele já tinha tendência a ser antes, né? Mas vai pra um lado totalmente extremo. Como o tio dele reencontra ele no volume 7, né? A impressão que tem é isso, aquele rapazinho feliz, né? Nossa. Esquentadinho, mas feliz, virou esse negócio, né? Cara, dá até um arrepio lembrar dessa cena, porque o tio, ele fica tão triste vendo o sobrinho dele dessa forma, e ele até, acho que o último quadro é ele gritando, vem voltar pra casa, tal, e ele de costas pro tio, sabe? Puta, dá um arrepio, cara, esse autor desenha muito bem, ele consegue passar umas expressões fodas, cara, e esse tio, no flashback, assim, no volume 2, né, mostrando ele cuidando da vila e tal, até a parte que o Thors morre, coitado, esse tio, esse Leif, né, que ele fala? Leif, eu acho. Leif, ele passou por muita coisa, olha. Toda vez que eu vejo esse tiozinho, dá uma pena, cara. O tiozinho é o amorzinho do mangá. E ele pegou essa missão de vida, de trazer o Thorfinn de volta pra casa. É triste isso, porque anos se passam e ele não consegue. O Thorfinn, ele tem um impedimento não natural, né? O pai dele é assassinado. Isso. Já o Nut, ele nunca foi amado pelo pai. Então ele nunca pôde olhar pro pai e ter uma resposta, sabe? Que fizesse ele crescer como pessoa. Foi sempre algo ruim. Então o Ragnar era aquela pessoa que ele cozinhava e o Ragnar elogiava. Era o Ragnar que tinha essa relação com ele. E no momento que ele perde o Ragnar, o que a gente vê é um reality check tão forte, uma compreensão de mundo tão forte, que ele se torna o próprio ponto de referência. Tanto que a gente vê o Príncipe Nut que era... fragilizado, quieto, né? Ninguém ouvia a voz dele, né? Tinha essa coisa, ele não fala, ele é mudo. Ele não falava, isso. Ele era extremamente pacífico e sofrido quando via coisas como algumas coisas que o pessoal do Askeladd fazia, mas aí no momento que ele se torna esse príncipe, né, que a gente olha na capa do volume 7 e fica tipo, caramba, é esse cara, né? Ele continua não ficando feliz com
com a necessidade da violência. Por exemplo, quando o Askeladd sempre maravilhoso, fazendo... horrores lá na reunião, lá com o rei? Era, na verdade, a simulação que eu ia falar de assassinato Isso. do Nut. Tá. Porque, como a gente viu, o pai do Nut, ele em nenhum momento ele deseja que o filho assuma o poder, porque ele não vê no filho essa ambição e firmeza pra se tornar um rei. Uhum. Que ele teve. Ele diz ele diz que a coroa é uma coisa pesada, que a coroa ela vai te como se fosse assumindo você, ele não consegue largar. E ele, se for pra largar, ele quer que seja pra alguém tão forte como ele, decisivo como ele, que é o irmão mais velho que até o momento a gente não viu. E depois eu nem sei se vai ver, porque o foco vai virar... O mangá sempre teve esse foco de escravidão, né? Sempre teve esse tema, sempre teve debates de escravidão ao longo do todo o mangá. Eu acho que esse novo arco vai ser o foco da escravidão em si só, porque eu não... Se o autor, em contrapartida, ficar mostrando o Thorfinn e a parte política com o Nut, vai ser bom, mas eu acho que vai perder um pouco o foco do que ele quer mostrar. Agora, se ele mostrar o Thorfinn tendo uma resolução e depois ele partir para a parte política, aí vai ser mais interessante, porque vai ter passado um período em que a gente não acompanhou o Nut. Então, vai ter aquela expectativa de, cara, será que ele se deu bem? Será que o Thorkel ainda tá com o Nut? Porque ele continua com o Nut. Então, cara, é muito, muito louco que esse autor fez esse volume 8. Mas ao contrário do Thorfinn, que teve essa intervenção de fora, né, no problema com o pai dele, com o Nut sempre foi assim. Mas aí, com a morte do Ragnar, que a princípio foi algo natural, assim, né, digo, também foi morto, mas é porque, na verdade, quem matou o Ragnar foi o Askeladd, né, que a gente tem essa noção, mas o Nut não tem. O Nut não Isso tem, é uma coisa mas... muito interessante que em nenhum momento o autor, ele coloca como um problema do Nut. O problema do Nut é outro. Ele se resolve em cima de uma realidade que, na verdade, não é também, né? O mentor dele foi assassinado, sim, mas ao mesmo tempo ele virou aliado do próprio assassino. Exatamente, ele não sabe. Mas eu acho que pro Nut chegou num ponto que ele até fala, nesse mundo ninguém se ama, né? Ninguém ama ninguém. Então ele chegou num ponto que eu acho, foda-se quem matou o Ragnar, né? O mundo inteiro está cancerígeno, está doente, está ruim e eu tenho que mudar isso. Então ele falou, daqui pra frente eu sou outro. Então o que aconteceu pra trás, esquece. Eu acho que também na cabeça dele ele partiu pra essa visão, porque senão ele ficaria retomando toda hora essa morte do Ragnar e ele não iria andar pra frente. Que é uma coisa que o Thorfinn precisa, né? É parar de olhar pra trás. De um lado a gente tem a resolução do Nut, do outro toda a confusão do Thorfinn, até porque ele é mais novo, eu acho bem justo que o Thorfinn ele tem esse momento adolescente Kurt Cobain, assim, na vida, eu acho bem justo até. Até o final, eu acho que o que ele valoriza são as coisas que ele sempre quis fazer, né? Proteger Gales e... Você começa a ver um pouco mais do Askeladd, não ele como um vilão, né? Porque eu acho que em nenhum momento ele é apresentado como um vilão. Ele é um cara que matou o pai do Thorfinn, mas ele não é o vilão da história, né? Eu não chamaria ele assim, pelo menos. E você começa até a torcer pra ele no decorrer da história, né? Isso que é curioso, né? Você começa... Eu achei que o mangá ia ir pra uma onda de... Vingancinha, né? Não, achei que ia ser uma onda de o pai substituto do Thorfinn. Entendi. Que ia chegar num ponto em que ele ia largar a vingança e falar, ok, eu já superei isso, mas o mangá deu um rumo totalmente oposto, né? O Askeladd botar toda essa questão da mãe dele ser escrava e a única esperança que ela tinha era do Arthur voltar, né? Ele acaba fazendo até essa dualidade dele, né, do Askeladd, que ele ao mesmo tempo que tinha que lidar com tudo dos dinamarqueses e toda a mitologia deles, ele na verdade não dava a mínima. Se você olha pra ele, você sabe que ele não tem intenção de ir pro Valhalla algum dia. Não, ele... Você olha pra ele, você sabe disso. Que os gritos do pessoal nas lutas eram sempre umas coisas meio Valhalla, blá blá blá. Mas é motivação, motivar o exército só, né? Só pra isso. O exército ele tem essa postura, mas o Askeladd em nenhum momento ele mostra isso. A gente sempre sabe que o Askeladd ele é diferente. E aí no 4, a gente entende porque ele é diferente, é perfeito.
E ele teve aquele momento que, mesmo que seja um fingimento, né, que o príncipe ele fala pro Thorkel, né, naquela cena, não, mas eu acho que ele tá fingindo que tá louco, né. Mas eu acho que foi pro Askeladd um bom momento, assim, que ele pôde soltar toda a raiva que ele teve dos dinamarqueses a vida toda. Porque Então era... eu achei que ali ele ia só ser preso, né? Você acha que... Sério? Eu achei que o príncipe que virou rei ia só prender ele e no final do volume ia falar, olha, vamos fingir a sua fuga. Eu vou facilitar a sua fuga, você foge e eu vou correr atrás de você, né? Fingir que eu vou mandar meu exército atrás de você e você escapa, né? Por ter ajudado ele a conquistar o trono. Mas, puta que pariu, meu. A mãe dele, ela era uma nobre gaulesa, pelo que eu me lembro, ela era nobre até. Só que aí o rei, antes desse rei Sweyn, né, que é o dinamarquês, ele tomou a mãe do Askeladd como escrava, né? Usou ela lá e fez o Askeladd e tal. Só que ele fez isso com vários outros também. Então o rei ele tinha vários filhozinhos bastardos. Então ele tava pouco Até se fudendo, né? Exatamente. Só que aí quando ele encontra com o Askeladd na rua, que a mãe se joga nele, no pai dele, sem querer, né? Ela louca, coitada. Uhum. Já tava doente, e ele enfrenta o pai dele, porque a mãe dele é a única coisa que ele tem, ama a mãe dele. O pai reconhece nele, tipo, você é meu filho, né, um negócio assim, leva ele pro palácio, e o Askeladd, ele mata o pai dele. Eu acho muito interessante como colocam essa questão do rei Sweyn, né, ser horrível, porque ele tava planejando filicídio, só que o Askeladd, ele matou o pai do matou o pai do Thorfinn, matou o próprio pai, matou o pai do Nut. Ele mata o pai de todo mundo. É uma questão bem complicada pra ele, porque ele nunca teve com quem contar, né? Ele sempre foi um homem muito sozinho. Mas o Askeladd, ele nunca teve a possibilidade de se apegar a nenhum homem mesmo, nenhuma referência masculina pra ele, porque de um lado ele tinha mãe cristã e do outro a realidade dos dinamarqueses, com toda a crença nórdica deles. Uhum. Então ele tinha sempre essas duas crenças em um pai que não atendiam a ele, porque ele não tinha esse desejo de, eu vou morrer em uma guerra, irei pra Valhalla depois, que nem os subordinados deles tinham, quando ele vira um viking. Ele nunca foi religioso, né? De tanto que a mãe dele falava no Arthur, ele tinha essa expectativa de, ok, um dia ele vai vir. Mas o sofrimento era tão contínuo e nunca passava, e ele ficava, onde tá esse Arthur? Então, desde pequeno, ele não convivia com o pai. O Arthur, que a mãe dele falava, nunca chegou. Uhum. Então, ele também não pôde se apegar em nenhuma crença católica. E quando ele fica mais moço, né, e ele vai pra casa do pai, a princípio aceito, né, pra treinar e estudar a espada junto com os outros irmãos bastardos, eu acho que também deviam ter lá, mas na primeira oportunidade ele mata o pai. Essa é a resolução do Askeladd, é totalmente uma negação. Ele mata o pai dele e ele fica com essa ideia de distanciamento, né? Tipo, o que é importante é Gales, que eu vivi com a minha mãe. Em meio a todo aquele sofrimento, ele reconhece que Gales era uma coisa boa e ele queria proteger, mas ele não tem noção de como, só quando ele encontra com o Nut. Uhum. Por isso o Nut é tão importante pro Askeladd, que ele vê no Nut transformado, né, o Nut, depois dessa mudança no volume 7, 6, ele vê um rei ele vê uma possibilidade de tirar o rei dinamarquês que ele tanto odeia, que é o rei Sweyn. Ele olha pro Sweyn, ele vê um cara nojento, uma pessoa... Ele diz, no volume 8, ele manda na cara do Sweyn, é muito bom. Você não é digno de ter essa coroa na cabeça, tem vontade de vomitar, de olhar pra você, é uma coisa assim, muito catártica, é muito legal. Muito legal. Ele manda tudo na cara do homem e depois... Depois manda a cabeça pro cara pro outro lado. Né? Muito bom. Mas uma coisa curiosa que você falou, que o Askeladd via no Nut a possibilidade de tirar o rei dinamarquês. Na primeira vez que eu li, eu tive uma visão de o Askeladd quer manipular o Nut para virar o rei, que ele consiga fazer tudo que ele quer. Só que aí, relendo e conversando com você em off antes do vídeo, deu para perceber que não, que realmente o Askeladd viu o potencial nato do Nut, no sentido de, eu só preciso dar 2, 3 tapinhas nas costas, ele vai se resolver sozinho, e esse é o mestre que eu vou seguir. Até certo ponto, porque ele tinha um plano
plano ainda de voltar lá pro país dele de Gales e tal, que infelizmente não deu certo, uma pena, mas isso é interessante porque volta no que a gente está citando aqui. Ele sempre se coloca em segundo plano, ele sabe até onde ele pode ir e ele dava mais valor a outras coisas, menos ele, né? Ele, em certo ponto, ele libertou 2 soldados, né, da tropa dele, que eu achei uma atitude muito bonita, né? Isso, toda vez que ele tinha uma atitude um pouco diferente do que o mangá mostrava, né, que era um cara frio, entre aspas, mal, né, que fazia estratégias um pouco maldosas e tal, mas ele para e olha, leva o seu irmão pra longe daqui, né, vocês não são feitos pra guerra, ele dá o golpe final no Bjorn, que era o braço direito dele, que ele considerava como irmão, aquilo ali, nossa, é uma outra faceta do Askeladd que foi mostrando durante os volumes que me surpreendia, que era uma coisa que... Desculpa, você encarou ele dando um fim no Bjorn como algo que fazia referência a ele? Tipo, uma amizade que ele reconhecia entre os dois? Sim, porque isso é uma coisa meio, digamos, masculina, sabe? É uma coisa que... é um amigo dando... Isso é uma coisa... Eu não sei dizer, mas é algo que... Quando um homem lê... Quando um homem lê isso, fala... um amigo de verdade faria isso, sabe? Às vezes na cabeça feminina fica aquela coisa, pô, né, matou o amigo, tal, mas não falando de você, mas é uma coisa que os homens se identificam mais com isso, é uma coisa muito de, cara, ele é meu parceiro, é meu irmão, e se é pra falar um exemplo normal, se é pra falar uma merda na cara do meu irmão, eu vou falar, ó, você é um bosta, fez isso de errado. E se é pra dar o golpe final pra fazer ele não sofrer, eu vou fazer isso, né? Então é uma coisa que você se identifica de imediato. Eu vi isso como, cara, ele é meu irmão. Sinal de amizade. É um sinal de amizade. Tanto é que ele ficou tão conturbado que ele quase mata o Thorfinn, né? Porque o Thorfinn tava lá enchendo o saco pra ter mais um duelo. Aí ele falou, moleque, fica aí no seu canto. Deixa eu resolver aqui. Aí depois que ele matou o Bjorn, ele falou, agora você vem pra cima. E aí ele detona o Thorfinn e dá uma lição de moral contando o passado dele. Então aquilo afetou ele demais, né? Em que o meu, na verdade, eu entendi totalmente o que você quis dizer e com certeza deve ter uma identificação mais direta, mais imediata mesmo. Mas é que a minha interpretação foi diferente mesmo da coisa. Eu achei muito bonito, na verdade, ele dá o golpe final no Bjorn, né? Mas é porque eu pensei que o Askeladd, como eu disse, ele sempre se distancia, né? Uhum. E ele criou todo um fingimento de, eu sou um viking, sou um dinamarquês, blá blá blá. E ele, na verdade, nunca se importou com aquilo. Sim. E eu acho que no meio de todo aquele fingimento, ele viu o Bjorn, que era o único verdadeiro. E eu acho que talvez ele tenha sentido, sabe, não exatamente gratidão, mas compaixão do Bjorn, sabe? Como, tipo, você foi uma peça que eu manipulei o tempo todo, mas na verdade você não era manipulado, você era fiel mesmo. Então, tipo, eu acho que rolou uma gratidão. Eu não consigo, porque eu li esse capítulo tem um tempo, então não tô com a memória focada nessa cena. Mas eu lembro que a minha interpretação na época foi dele reconhecendo o Bjorn numa uma pessoa que era diferente de todo o resto do bando, né? Todo mundo foi embora e o Bjorn ficou porque ele dizia, você é um cara que eu quero morrer do lado, sabe? Sim, sim. Eu não sei se eu não consigo confirmar se o Askeladd, ele correspondia a esse sentimento, porque em momento nenhum eu vejo o Askeladd tendo isso com nenhuma pessoa ao longo do mangá inteiro. Só pra alcançar alguma meta. E no Bjorn... eu acho que foi o mais direto que ele já chegou, mas não sei se eu chamaria de amizade, mas eu espero que sim, espero que ele tenha morrido tendo tido um amigo na vida. eu acho que sim, porque o mangá, em vários momentos em que os dois aparecem juntos, conversando, seja por estratégia de guerra ou alguma coisa, o único cara que ele trata, lógico, ele trata todos muito bem, os seus subordinados, mas o Bjorn, ele sempre escutava, ele sempre respeitava a opinião, eu não lembro também, mas eu acho que teve até um certo ponto em que os dois tinham opinião
posições um pouco diferentes, mas um respeitou o outro e acabou seguindo com o plano do Askeladd, mas ele sempre ouvia bastante o Bjorn, ele sempre respeitava as posições dele, então eu acho que o autor, mesmo mostrando pouco, mostrou que ele respeitava, além de respeitar todos os subordinados, ele ouvia bastante o Bjorn, né? É verdade, você falou isso ele ouvir o Bjorn é uma coisa que mostra... O Askeladd, ele é inteligente, ele não é uma pessoa... Ele tem a humildade de ouvir os outros e de dialogar, ele não é tipo, eu tenho a estratégia perfeita, vou fazer as coisas do meu jeito porque só eu consigo. Ele não é esse tipo de pessoa escrota. Mas eu nunca parei pra pensar nisso, dele ouvir o Bjorn talvez com até algum... Mesmo sem querer. Talvez eu acho que ela tinha algum tipo de amizade por ele. Acho isso muito legal mesmo. Espero que sim. Então, gente, Vinland Saga é um mangá sobre um cara muito legal chamado Askeladd. É Askeladd Saga. É por aí. Um cara que não teve nada na vida, mas teve um amigo. Que ele matou, mas teve um amigo. Uma coisa curiosa sobre o nome do mangá. No primeiro volume... no primeiro volume e no segundo, o pai do Thorfinn fala sobre o reino Vinland, que é uma terra distante, que é uma terra fértil, sem escravos. E é um capítulo muito bonito onde um escravo, ele se libertou das correntes, ele acaba aparecendo no reino lá no reino não, na vila, né, no meio da neve lá do Thors, e o Thors acabou dando 8 cabras, eu acho, em troca da vida do escravo, que morreu na sequência. Então, é uma coisa que até o cara que vendeu o escravo falou, tá, você comprou um escravo, mas você libertou ele? Pra onde ele vai agora? Né? E o quadro seguinte é ele enterrando o escravo, né? Então, é aquela coisa, você sabe que você não tá libertando ele, mas... Talvez essa coisa de Vinland Saga é o quê? É a saga em busca de um reino melhor, de um reino sem escravidão, de uma vida melhor. E outra coisa que amarra com essa ideia é o Askeladd já falando, nós somos escravos, todos nós somos escravos de alguma coisa. Ele até mostrou um cara dando chicotada numa escrava, ele falou, olha que engraçado, um escravo do dinheiro chicoteando um escravo comprado pelo dinheiro, né? Então, o mangá meio que mostra isso. O Askeladd era o quê? Era escravo da guerra. Ele era escravo dessa falta da situação em também. si, né? Da sobrevivência sem um pai, né? Porque, querendo ou não, é até curioso que os 3 personagens principais citados por a gente são personagens sem uma visão paterna. Uma visão paterna conturbada, né? E a do Askeladd em especial, porque ele mata o próprio pai. Eu acho que a gente não comentou isso ainda. Ele mata o próprio pai quando ele é jovenzinho. Ele mata o pai do Thorfinn, ele mata o pai do Nut, isso, assim, objetivamente, né? Deve ter matado vários pais por aí também. Né? A gente não tem contabilidade disso. Mas eu acho que o Askeladd, ele tem isso da provocação com talvez um paterno, sabe? Ele vê a oportunidade de tirar e ele tira. Que nem como ele faz com o Rei Svein no Nut. Não tava planejado ele matar o cara. Mas a situação forjou isso, né? Porque ele tava a menos de 1 metro de distância. A espada dele tava ali, aí eu acho que ela pensou, o Svein tá me dando 2 opções. Ou eu... no volume 8, né, gente? No volume 8... Ou o reino de Gales vai sofrer, ou você mata o meu filho. O rei falou basicamente isso. Aí ele falou, bom, eu não vou conseguir salvar os 2. Né? Então que seja eu que vá embora. Se com a minha morte eu consigo fazer com que os 2 fiquem, então tá valendo a pena. Novamente o Askeladd colocando a meta acima dele. A situação encaminha ele. E nisso é muito bom, porque ele realmente não planejou nada. Foi muito assim na hora, mas ao mesmo tempo muito calculado e racional. Foi sensacional. E na hora que ele puxa a espada, ele tipo, corta a cabeça do Rei Svein e todo mundo fica tipo, o quê? E eu achei engraçado o Torquil. Droga, ele ficou com a melhor parte. O Torquil nesse volume, eu acho que o Torquil deveria ter... Lembra que no primeiro... Acho que o primeiro e segundo volume tinha uma seção aqui atrás nas páginas extras de tirinhas da Helga. Sério? Deixa eu procurar. Graça. É porque é meio ruim mesmo, não tinha muita graça. Eu acho que tinha uma que era engraçada só. Todo o resto era meio sem graça. Imagina se fizessem isso com o Torquil. Ia ser perfeito. Aqui, ó. Eu tô mostrando na câmera aqui, ó. As tirinhas. Era meio sem graça, tanto é que eu li rapidinho e até pulei alguns. Mas o Torquil,
Nossa senhora, tem uma cena no volume 8 que ele faz uma cara assim de... Eu não estou nada feliz com isso, é muito bom. E o Torko é engraçado porque ele é um cara que ele sempre foi brigão, ele sempre gostou de guerra, luta. E ele é um cara que ele está em busca de um objetivo. Você percebe isso quando ele fala da fuga do Thor do exército, né, quando ele leva a mulher dele pra longe, e o Torko vê, né, essa situação. E aí ele fala, não, você não pode ir embora, tal. E aí quando ele vê os olhos bem decididos, né, bem obstinados assim de eu vou fazer isso, né, eu vou embora porque eu quero ir embora, porque eu tenho a minha convicção. E o Torko, sabe, eu odeio esse olhar. Por que ele odeia? Porque ele é um bêbado brigão. Ele não tem objetivo, exatamente. E aí quando ele vê esse olhar no Nut, ele fala, eu vou seguir esse cara, porque ele tem o mesmo olhar. Ele tem um olhar decisivo e eu quero ver até onde esse olhar vai levar esse garoto. É engraçado você ver o Torko em cena porque ele também, se a gente começar a olhar com outros olhos, ele é um personagem triste porque ele tá em busca de alguma coisa. Em busca de uma coisa que ao mesmo tempo tirou pessoas, no caso o Thor, né, que ele valorizava dele. Pessoas que conseguiram o que ele não conseguiu foram embora. O Askel também... Não que o Askel seja amigo dele, porque o Askel morre e eu não vejo nenhuma reação do Torko de tipo, pô, que pena. Exato. Mas foi mais uma pessoa que foi embora. Mas o Nut não. O Nut, ele tá ali por perto, sabe? Talvez o Torkel, ele seja um personagem ainda mais interessante, porque ele diz muito sobre o Thorfinn também. Sempre que eles duelam, é muito... Não agressivo, mas... Os dois têm esse jeito meio moleque lutando, sabe? O Torkel, ele gosta de lutar. Ele tem essa firmeza nele mesmo. E o Thorfinn, ele também sempre gostou de lutar, mas agora ele lutava assim, não sei como falar, mas parecia que os dois eram meio que se entretiam, sabe? Quando eles lutavam. Eles eram parecidos, eu olhava as lutas deles e eu não achava que o Torkel era um inimigo ao acaso colocado na história. Eu sempre achei que o Torkel, ele tem uma comunicação com o Thorfinn. Os dois são meio infantis, né, nessa questão de resolução pessoal. O Torkel não tem isso. Direito. Ele vira um adulto, mas um adulto meio... Adulto criança, bobão, que quer se divertir na luta. E o Thorfinn é um cara que quer buscar na luta apaziguar a dor dele de ter perdido o pai. Por acaso acaba sendo meio adolescente revoltadinho, né? Que ele sempre foi, na infância dele sempre foi assim, revoltadinho, porque eu não posso brigar, não posso ir pra guerra, não posso fazer isso, fazer aquilo. E o mais triste disso é que eu acho que ele vai se dar conta que se ele não tivesse entrado no barco do pai, o pai dele estaria vivo. Porque no final das contas, a morte do Thor é culpa dele. Porque ele foi pego como refém. Se ele não tivesse lá... nossa, teve isso, verdade. Entendeu? Se ele não tivesse lá, ninguém ia fazer ninguém de refém. Né? O cara podia pegar qualquer um do barco e fazer de refém. Duvido que o Thor daria a vida por um cara qualquer. Eu acho que daria, mas... É verdade. Ele com aqueles garotos e tal, ele era mó... ele era meio paizão, mas é outro peso. Sei lá, às vezes ele sairia pra uma briga louca, mas não dar a vida assim, pega, né? E quando o Thorfinn parar pra pensar nisso, ou se ele já fez, né? Porque nessa nova fase dele escravo, ele tá outra pessoa. Ele baixou a cabeça pra 2 escravos meia boca lá, que eu me surpreendi. Não são escravos. o Einar, ele até fala isso, que a diferença dos escravos para os servos é que os servos não têm terras, então eles trabalham pros fazendeiros, né? Para aquele cara lá, Quitel, eu acho que é o nome dele. E os escravos, eles são comprados. Esses caras, eles não são comprados, eles são, tipo, trabalhadores livres. Eles falam lá, acho que é Carlos, o nome, ele é um homem livre, sabe? Tá, entendi. Ele não tem nada, ele é tão pobre quanto eles são um escravo. tão pobres quanto um escravo, mas, tipo,
Ele é livre. Então, mas ele responde de uma maneira humilde, de não, obrigado pela comida. É 2 farelo, o cara, não, obrigado, tal. E aí, puta... não, era mixaria. E, aquilo é uma mudança de atitude muito grande, porque ele perdeu, igual a Clara tá comentando, ele perdeu o ponto de referência. Tal, nessa questão de perder ponto de referência, às vezes ele chega a uma conclusão de que de qual é o papel dele, porque ele não tem mais, né? Eu gosto muito de uma cena no volume, deixa eu tentar mostrar aqui, aquela que eu mostrei pra você antes da gente começar o vídeo. Assim que o Askeladd, ele morre, né, o Thorfinn, ele, tipo, é meio que um reflexo, sabe, uma coisa muito, tipo, ele não tá pensando, ele só, tipo, se joga contra o Nut e, tipo, corta o rosto do Nut, né? Que legal o Nut com a cara assim e a coroa, nossa senhora. Muito legal. O Nut virou um personagem sensacional, cara. Eu adoro essa coisa meio Napoleão de colocar a própria coroa, sabe? Tipo, é meio babaca, mas eu gosto. Achei interessante ter feito isso. No momento que ele ataca o Nut, que é a nova referência de poder dinamarquês, né? Tipo, um absurdo que ele fez, merece ser morto. O Thorfinn, ele tá, tipo, totalmente sem noção das coisas. Ele tá sem força mesmo, tipo, sendo arrastado no chão. Aí a visão dele fica turva, ele vai perdendo aquele mundo que ele tinha, né? Te dá um flash de tudo que ele já teve na vida dele. Tem o pai dele, a mãe, a irmã, o tio, o Askeladd, todos os eventos que marcaram os anos dele aparecem aqui e ele se dá conta que ele não tem mais nada disso. Porque logo em seguida tem uma cena que o foco é a adaga dele, que ele sempre defendeu o mangá todo até agora, que era o que lembrava do pai dele, a motivação dele, e uma página preta. Ele não tem mais nada, as memórias dele é tudo do passado, a adaga dele ficou pra trás e tudo que ele tem é um preto na frente dele. O rapazinho tá sozinho. Eu, como leitor, eu não sei para onde esse cara vai. Eu aposto minhas fichas que ele vai usar o tema escravidão, porque eu queria ter relido tudo, né? Antes de fazer esse vídeo, relido mais uma vez para embasar um pouco mais o discurso. Mas relendo o primeiro e segundo volume, é clara a grande influência que a escravidão, a Clara, é grande a referência em cima da escravidão, né? Essa questão do nome ter referência a um reino onde não tem escravos, onde o pai do Thorfinn lutar contra a escravidão e no final o filho virar escravo, né? E você ter um novo narrador, um novo personagem central que é um escravo, que só viveu de escravo, que ele como escravo, né? E até tem um certo ponto que ele vira e fala: eu não sou ninguém, eu sou uma propriedade. Eu achei muito interessante o autor tá sendo muito esse último capítulo. O autor, eu achei ele muito sutil na mensagem que ele tá passando, que ele fala assim, o Einar, né, esse personagem novo, quando ele diz, na minha terra não é assim, os escravos eles não têm essa possibilidade de conseguir a liberdade, mas veja bem como eles conseguem a liberdade. Você trabalha que nem um cachorro por um tempão pra um cara que tem os servos babacas que mal vão te trazer comida. Provavelmente eles dormem ali na floresta mesmo, eles não devem ter nenhum lugar pra dormir. E tipo, as coisas são tão boas, assim. Né? Assim, ele tem esse momento de, ai, que legal, aqui a gente vai conseguir a nossa liberdade. Se for assim, então vamos esforçar desde o início, essa coisa de esforço e tal. É um rapaz bem inocente, né? Mas eu não sei se você teve a mesma impressão que eu. Na hora que ele ia dedar os servos, que ele virou e falou, os seus servos, alguma coisa, você reparou que o sorriso do cara, do dono, morreu ali? Que ele veio sorridente, e aí, tudo bem, como é que foi o trabalho? E aí ele, deu um problema, os seus servos fizeram alguma coisa. No quadro seguinte tá o cara com a cara fechada, e aí a filha dele atrás. Aí o cara... eu acho que esse cara é um falso bonzinho, sabe? Entendi. Ele tipo, tá tudo bem, mas não me fala dos problemas. Sabe? Eu quebrei meu pé. Entendeu? Tá tudo bem, mas não, existe gente assim. Existe gente assim. Eu acho que esse cara é assim, né?
Então, mas espero que o autor não parta pra esse romancezinho com a filha do cara. Eu também não tava com muita paciência. Assim, quando eu vi, eu fiquei lembrando de Rock Lee Sakura. Eu fiquei, ai, caceta, vai ficar nisso? Porque eu percebi nesse último capítulo uma sutileza ao tratar essa escravidão que tem uma chance de liberdade, sabe, de uma maneira muito cruel. Eu acho que o cara, de uma forma bem sutil, ele tá mostrando quão cruel é esse tipo de escravidão que eles estão vivendo. Não é uma escravidão que nem a do país do Einar, que não tem essa opção de liberdade, mas é, tipo, tão cruel quanto, ou pior, né? Porque dá essa expectativa pra pessoa e faz com que ela lute mais, ela seja mais produtiva e às vezes ela não consiga alcançar, né? Quando ele fala naquela cena, o personagem ele é bobinho, né? O jeito dele. Mas eu gosto muito, muito mesmo da cena que ele fala assim, o fazendeiro que me comprou foi pelo pouco mais que o valor de 2 bois. Pelo menos eu já serei melhor tratado que um boi. E isso não é porque ele vê no cara que comprou ele alguma humanidade, tipo, é um cara legal, não. É porque ele sabe que pra esse cara ele é dinheiro. Sim. Esse rapaz, ele na época que ele tava na caravana lá no mar, né? A menina, uma garota que tava passando mal, ele avisa assim, chefe, tem uma menina passando mal aqui, vamos cuidar dela. Só que, tipo, o barco tá meio que caindo, né? Então o que eles fazem? Essa menina é um peso morto. E taca a menina no rio. Eu acho que... No mar, né? No rio. Talvez de todas as cenas de Vinland Saga, essa foi a mais pesada. Que eles literalmente, tipo... Ai, é um peso. E tacou, a menina morreu afogada, ele doente, sabe? Foi uma coisa bem eu acho que o mangá tratou tanta coisa pesada ao longo da sua obra que quando você vê uma cena dessa, você não se choca. Você não se choca de, ok. Mas assim, faz parte da realidade. Você já se acostumou com a crueldade do mundo de Vinland Saga. Sim. Então, na hora que eu li isso, eu falei, ok, é um universo de merda. Fazer o quê? Faz parte, eu compreendo o personagem que fez isso, porque ele é um vendedor de escravos, então pra ele não é nada. Quando ele reclama, o Einar, ele comenta, né? Mas que coisa desumana, um negócio assim, ele reclama na hora, né? Ele é um escravo, mas ele fica falando as coisas, né? E o cara lá, ele fala, ai, perdi, sei lá, 140 galos de prata, né? E ele ainda fala, é bom todo mundo se cuidar, senão é o próximo. E então eu compreendo o personagem, mas nessa cena eu acho que o autor ele trouxe um novo tipo de violência que até então tinha só tido um pouquinho, que você disse, isso. Tem escravidão em vários momentos no mangá. É um tema recorrente, mas sutil. E agora provavelmente vai virar foco. E eu acho que o autor ele vai saber tratar muito bem toda essa crueldade, principalmente no momento que você permite um pouco de liberdade. Porque Sim. É isso que a gente vai ver na fazenda do Ketil, eu acho que é o nome dele. E esse rapaz que teve a cena da moça, nossa, achei muito forte. Quando ele fala sobre o preço dele, que ele sabe que o valor dele tá no preço que é totalmente proporcional ao preço que pagaram nele, isso foi uma compreensão muito boa. Eu tô chamando ele de rapaz, mas ele é um homem, né? Ele é meio bobão, mas ele é um homem. Que ele age que nem uma criança às vezes, né? Eu tô com expectativa pro futuro de Vinland Saga, de verdade. Assim, eu não consigo imaginar o que o autor vai fazer. Eu tô realmente ansioso pelo próximo volume. Ele é bimestral pela Panini? Puta, uma pena. Puta que pariu. Então, tá muito bom. Esse 8º volume é um tapa na sua cara. É a mesma coisa de você ler Game of Thrones. É o mesmo tapa na cara que você, a cada página você leva. Esse volume foi bem Game of Thrones mesmo. Foi. É porque Game of Thrones o cara... Você torce por você pensa assim, eu já sei onde vai dar a história. Aí tem uma reviravolta. Aí você, já entendi por que ele fez essa reviravolta. Aí tem outra. Vinland Saga acabou de fazer isso. Ele pegou o seu chão, abriu e te jogou num buraco e falou, bom, essa é a nova realidade. Lide com ela, entendeu? Porque não dá pra saber... Nós aqui temos a nossa suspeita de, vai focar um pouco mais na escravidão, tá, não sei o quê. Porque é uma coisa muito óbvia que está sendo mostrada agora. Mas talvez tenha outro
puxada de tapete aí, e conhecendo o autor, o que ele tá fazendo nessa obra, eu tenho certeza que ele vai fazer muito bem feito e a gente vai gostar, né? A gente tava comentando no início que a gente não tinha certeza se o Askeladd tinha morrido mesmo. No fundo, eu tenho certeza que ele morreu, porque só assim eu sinto que a história dele foi resolvida. Mas se o autor quiser ressuscitar ele, eu não dou a mínima, porque eu adoro o Askeladd, então qualquer bullshit pra trazer o Askeladd de volta, eu tô aceitando, assim. Porque esse volume agora, ele resolveu o Nut, resolveu o Askeladd, ao mesmo tempo que matou o Askeladd, então ele tirou a melhor coisa do mangá, o melhor amorzinho, e deu um novo caminho pro Thorfinn. Foi um volume, assim, muito decisivo, mas é aquilo, né? Tirou o Askeladd. Eu não tô triste porque eu acho que foi tão bem feito, eu não tive um momento de tristeza com a morte do Askeladd. Foi tão boa, foi tão bem feita e tão satisfatória que eu fiquei, parabéns, cara, você conseguiu, você fez as coisas que você tinha que fazer e eu tô muito orgulhosa de você. Você morreu, mas você tá aqui no meu coração ainda. E parabéns ao autor, né, por ter dado a dica, né, várias vezes o Askeladd comentando, olha, Thorfinn, em uma hora eu vou morrer, eu tô velho, o que você vai fazer da sua vida? Qual o seu futuro, né? Foi tudo muito bem encaminhado. Olha, pra gente fechar esse vídeo aqui, realmente, Vinland Saga. Se você chegou ao final desse vídeo é porque você é um cara muito esperto, muito inteligente, tá acompanhando um mangá muito foda. Se você não viu esse vídeo, uma pena. Se você conhece alguém que não tá lendo Vinland Saga, dá um tapa na cabeça dele, manda ele ler, porque tá muito bom, tá? Então, claro, considerações finais pra gente encerrar esse vídeo que tá muito bom, desse mangá maravilhoso. Puta que pariu, que foda. Deem opiniões, por favor, do que vocês acharam do vídeo, porque eu e o Kaneda, pelo menos, a gente é muito apaixonado por esse mangá, então a gente quer fazer algo legal com ele. Deem suas sugestões e opiniões, porque vai valer muito. A gente quer fazer a melhor coisa possível pra Vinland Saga, nosso amorzinho. E o próximo vídeo de Vinland Saga não vai ser no volume 9, porque a gente vai esperar acumular alguns volumes, ou tiver um fechamento interessante pra gente falar, um assunto, mas com certeza terá mais vídeos de Vinland Saga. Sim. Pode, né, ficar tranquilo. O próximo vídeo que a Clara vai participar é especial, não vou falar ainda. Vamos falar, o pessoal ficou até agora acompanhando. Então tá bom, qual será o mangá? Qual será? Dá pra ouvir? Monster, a gente vai falar do Monster, que acabou recentemente no 18º volume aqui no Brasil. A gente vai fazer um vídeo compilando toda essa história, como que foi. Espere um vídeo gigante. Tá? Esperem um vídeo gigante. E tão apaixonado quanto de Vinland Saga, com certeza. Então, deixe os comentários aí o que vocês acharam desse vídeo, qual o personagem que vocês gostam, qual o arco que vocês gostam. A gente vai comentando, respondendo, a gente vai trocando uma ideia por aí. Claro, gostou? Like, compartilha. Se alguém que você conhece já viu Vinland Saga, compartilhe o vídeo com ele para ver mais opiniões, é muito bom. E obrigue seus amigos a ler Vinland Saga, que nem eu faço com os meus. Isso é uma tarefa. Isso é uma tarefa. É uma missão. Indique para 3 amigos que não leram Vinland Saga. Você tem que indicar para 3 amigos até o volume 8. O cara vai explodir a cabeça do cara. Bom, então acho que a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Valeu. Muito obrigada.